Oi, gente, tudo bom? Mais um Saúde é Vida aqui no ar, na TV Câmara Campinas. E de já eu agradeço a sua audiência, a sua preferência. Hoje nós vamos falar sobre os males do tabagismo. Vocês, por acaso, sabiam que o tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco? Tem muita gente que pensa que é um hábito, alguma coisa assim mais simples, vamos dizer assim, mas na verdade ele está caracterizado como uma doença e que pode causar muitas coisas no corpo de quem fuma e de quem está sentindo apenas ali a fumaça do cigarro. Para falar sobre esse assunto hoje, nós convidamos o Dr. Guilherme Barbosa, pneumologista do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu e cirurgião torácico. Dr. Guilherme, bem-vindo, obrigada pelo seu tempo, obrigada por dividir um pouco do seu conhecimento com a gente. Muito obrigado, Dalila. Bom dia a você, bom dia ao público que nos assiste. Para mim é uma honra estar participando do seu programa. Doutor Guilherme, vamos começar aqui comentando um dado que eu trouxe aqui para a gente. O tabagismo tem relação com vários tipos de câncer e é responsável por cerca de 90% das mortes por câncer de pulmão. É um número muito elevado, né, doutor? Sim, é um número muito significativo, sobretudo porque isso tem um impacto na vida de cada um que nos assiste. Quer seja porque fuma, quer seja porque tem alguém fumante na família ou alguém que goste muito no seu convívio. Então a gente tem que entender que o tabagismo, que nada mais é do que o ato e o vício de fumar cigarros ou derivados, é nocivo. E evidentemente isso é algo que todo mundo já sabe, porque pode causar câncer de pulmão, pode causar enfisema pulmonar, pode causar diversas doenças respiratórias, agravar rinite, asma, e também doenças cardiovasculares, como infarto, derrame, a piora de fatores de risco para o diabetes e etc. Mas isso tudo, Dalila, veja, é o lugar comum do ato de fumar. Eu acho que a gente tinha que entender quais são as perspectivas que a pessoa tem para encarar o hábito de fumar e entender como ela pode fazer para sair disso. Isso é extremamente relevante para quem nos assiste. A gente pode continuar nosso papo, então, já partindo aí dessa premissa. Por que é tão difícil a pessoa largar esse hábito do fumo? Eu faço uma pergunta para você, Dalila, e para quem nos assiste. Quando foi a última vez que você quis e não quis a mesma coisa? Quando foi que cada um de quem está nos assistindo quis e não quis a mesma coisa? Uhum. Isso é um ato muito comum que a gente faz o tempo todo. A gente sempre quer e não quer uma mesma coisa, e isso depende muito da situação. Então, por exemplo, a minha vez que eu quis e não quis a mesma coisa, provavelmente foi a mesma que a sua, há um segundo. Porque a gente quer continuar a entrevista, mas a gente tem também que terminar a entrevista por motivos óbvios. Então, todo mundo quer fumar, todo mundo não quer fumar. A gente dizer para o fumante que o cigarro faz mal e falar das doenças que isso causa, talvez a gente vai estar chovendo no molhado. Eu inclusive, estive aqui exatamente há um ano, nessa mesma data, falando disso, nesse mesmo canal. Mas, evidentemente, o que vai trazer um benefício para quem nos assiste é entender de que forma, dentro dessa pessoa, ele vai trabalhar com as duas situações que estão sempre dentro de quem cada fuma, de cada um que fuma. A pessoa quer fumar, porque o fumar é prazeroso, é evidente que sim, para quem fuma é. Eu nunca fumei, mas eu trabalho com fumantes e eu entendo que é muito prazeroso. Mas a pessoa também não quer, porque ela sabe dos malefícios que tem. Agora, por que ela continua fumando? Porque há um desequilíbrio entre as duas coisas. Há um desequilíbrio entre o querer fumar, que é maior do que o não querer fumar. Agora, como é que a gente trabalha o abandono do cigarro ou a postura de quem fuma diante do cigarro? Primeiro é entendendo isso, que a gente sempre quer e não quer a mesma coisa a todo momento. Segundo, é que, evidentemente,
a pessoa tem que entender que, de fato, fumar não é uma boa. E isso não é tão simples para que ela entenda. E esse não ser simples para que ela entenda que fumar não é uma boa, para ela, é a explicação para a sua pergunta, é a resposta para a sua pergunta. Por que elas continuam fumando e por que é tão difícil? Porque simplesmente é difícil olhar para as evidências de que o cigarro faz mal. E, doutor Guilherme, se a pessoa fica naquela decisão, não vou parar de fumar, tem algum profissional que ela possa buscar nesse momento, um psicólogo ou mesmo um pneumologista, para tentar passar por esse processo de forma mais firme, de conseguir realmente largar o vício? Lila, você começou a apresentação dizendo brilhantemente que o cigarro é uma doença. E é uma doença de alta prevalência e altamente causadora de danos físicos, doenças e mortes. E eu entendo que para toda doença existem profissionais para tratar. E o tratamento para o hábito de fumar é estudado por nós. Todas essas questões que eu estou colocando para você são frutos da minha experiência no dia a dia, de 18 anos atuando na profissão, e sobretudo, de estudo. Então, nós temos, sim, diversas formas de ajudar quem quer parar de fumar e mudar a vida dessas pessoas. Tem pessoa que consegue parar de fumar sozinho? Sim. Mas com a ajuda de profissionais, a pessoa para de fumar fazendo força sem sofrer. Essa é a ideia. Então, seria interessante, num primeiro momento, buscar um clínico geral? Eu diria que tem que buscar um profissional, quer seja médico, quer seja psicólogo, fisioterapeuta, especializado em doenças que o cigarro causa, para poder tratar as doenças que eventualmente a pessoa já tenha por ter fumado, e também um profissional disponível para tratar simplesmente, né, o que não é simples, mas tratar com respeito, com acolhimento, com humanidade, a maior fraqueza desses indivíduos. Normalmente, Dalila, se você parar para pensar, o indivíduo que fuma, normalmente são pessoas honradas, normalmente são pessoas que fizeram muita força na vida para criar filhos, para serem profissionais, que sempre fizeram bem, e que talvez a única maldade que de fato tenham feito na vida tenha sido contra si próprio, contra si mesmo. Levando para a vida honrada, para a vida intensa, de muita força, de muita resiliência, um vício, um mau amigo. Esse mau amigo chamado cigarro precisa simplesmente sair da vida dessa pessoa. Fica mais fácil quando qualquer profissional que é treinado para isso faz com que a pessoa pare de fumar sem sofrer. É possível parar de fumar sem sofrer? Sim. Eu estou dizendo para de fumar porque, eu repito, falar das doenças que o cigarro causa é falar para quem nos ouve o que ele já sabe. O que talvez a nossa entrevista possa mudar a vida de cada um que nos assiste é ele entender que é possível simplesmente pegar aquela parte que está dentro dele, a mínima possível daquela parte de eu não quero fumar porque faz mal, porque todo fumante sabe, e fazer com que isso se torne numa atitude assertiva e correta e intensa por parte dessa pessoa, independente de quem seja essa pessoa, do nível cognitivo, do nível econômico, do nível social, de instrução, o que quer que seja, mas cada pessoa consegue parar de fumar. Eu entendo que ninguém é eternamente fumante, independente do cigarro, se estiver disposto, disponível, para entender que ele vai fazer algo que ele também quer não fazer. Porque o cigarro, ele não envolve só a questão da nicotina, que causa aquela dependência, né, doutor? Tem muita questão psicológica envolvida, né? A pessoa está estressada, pega um cigarro, a pessoa está ansiosa com alguma coisa, pega o cigarro, aquele hábito para dar aquela sensação de calma. Também tem muita coisa ali na mente para conseguir que traz esse prazer ali para a pessoa, né?
Perfeito, Dalila. O cigarro é um vício. Igual o vício por cocaína, crack, por qualquer tipo de droga ilícita, igual o vício por bebida alcoólica. Algumas pessoas têm vício por sexo, outras pessoas têm vício por jogo, e nós estamos tratando especificamente do vício de cigarro. E o vício de cigarro, se a gente quisesse simplificar e reduzir a questão de uma forma simples para que todo mundo entenda, ele tem duas partes. O vício e a dependência química, das substâncias químicas que tem o cigarro. E a dependência comportamental, ou seja, a dependência do hábito, aquela pessoa que fuma porque gosta, porque quando bebe um café, ele precisa fumar um cigarro. Aquela pessoa que encontra alguém muito querida que sempre fumou junto e aquilo faz parte de uma boa convivência entre dois amigos. E se você quiser me perguntar qual das duas dependências é mais forte, se é a química da nicotina ou a psicológica que você se refere, a comportamental, eu já me adianto respondendo que infinitamente a comportamental e a psicológica normalmente é a maior. E por que a maior é tão difícil tratar esses pacientes e fazer com que eles parem? Porque se fosse só simplesmente uma dependência química, para a química tem fármaco, tem remédio, tem indústria que produz medicamentos. A nossa conversa se reduziria assim: existe uma maneira de se fazer parar de fumar, é só tomar um remédio tal. A gente fala do remédio, não estamos falando do remédio, nós estamos falando da pessoa que fuma. Então veja, Dalila, é possível tratar o vício de fumar e evitar todas as doenças provocadas pelo cigarro, inclusive as doenças provocadas nas pessoas que não fumam, mas vivem com fumantes, os fumantes passivos. Aquela senhora que chega até o meu consultório com uma doença pulmonar ou um câncer sem nunca ter fumado, mas ela fala assim: meu marido sempre fumou no quarto, a gente está há 30, 40 anos casado, esse é o fumante passivo, essa é a realidade do fumante passivo. Então, é possível se tratar essa pessoa e evitar tudo aquilo que a gente poderia estar falando de mal que o cigarro pode causar, que a gente já sabe que todo mundo, de alguma forma, já pensou nisso? Sim, é possível. De que forma? Nenhum remédio, Dalila, apaga o cigarro de quem acende. Nenhum remédio tira o cigarro da boca de quem leva o cigarro até a sua própria boca. Isso é comportamental, isso também dá para tratar. Evidentemente, o tratamento com substâncias químicas não contempla toda a necessidade do fumante. Por isso que não adianta simplesmente ir na farmácia comprar o mesmo remédio que quem usou e parou de fumar e usar, vai funcionar. Métodos para o dia a dia que seriam interessantes nesse momento da pessoa que está passando por esse processo de parar de fumar, tentar substituir esses comportamentos de tomar um café e fumar um cigarro, pegar um sol e tomar um cigarro, seria uma estratégia de, por exemplo, no lugar de fumar um cigarro depois do café, mastigar uma balinha, e você tem que trabalhar o dia todo ali na sua mente para ir substituindo por um reforço mais positivo? Seria assim? Isso, exatamente. Exatamente. Existe uma série de comportamentos, de ações que a gente tem na vida que levam o fumante a querer fumar. Então, por exemplo, ele brigou com a esposa, ele fuma. Ele teve um desentendimento no trabalho, ele fuma. Ele está numa situação feliz de uma festa, ele fuma. Ele tomou um café, ele fuma. Quem fuma sabe, né? É só perguntar que a pessoa já fala, não, tem certas coisas que eu faço que eu tenho que fumar um cigarro de qualquer jeito. Então, se você quisesse resumir em uma só palavra todos esses fatores que levam a uma pessoa a acender um cigarro, existe uma palavra que resume todos esses fatores na palavra gatilho. Então, são gatilhos. São circunstâncias que acontecem na vida da pessoa que fuma, que aciona o ato de fumar dentro dela. O café é um gatilho, o trabalho, o estresse, a felicidade, enfim, o vício está muito ligado à zona de prazer, o prazer positivo de felicidade e o prazer negativo de infelicidade. Então, o cigarro entra na vida das pessoas em todos esses momentos.
Só que veja, Dalila, o que eu sempre digo para os meus pacientes é assim, gatilho é a única porção da arma de fogo, de um revólver, que a pessoa controla. Depois que a bala é disparada, ninguém sabe o que ela vai provocar, se ela vai acertar de raspão, se ela vai acertar o coração de para quem essa bala, para onde essa bala foi direcionada. Então, a coisa que a pessoa controla é o acionamento do gatilho. Depois que o gatilho foi acionado, a bala tem vida própria. Qual é a resposta para a sua pergunta em relação à questão do comportamento? A pessoa precisa entender quais são os gatilhos, saber que eles existem e entender como ela vai se comportar no momento em que vem o desejo de acioná-lo. Porque a única coisa que ela controla é o acionamento do gatilho e não o efeito da bala. Depois que o indivíduo acionou o gatilho e acendeu o cigarro, aí todo o projeto de fazer força e parar de fumar foi por água abaixo, projeto pessoal do indivíduo. E aí tem uma outra questão que a gente pode conversar até num outro dia a respeito da ressaca moral, né? Que é aquela coisa que o indivíduo sabe que precisa parar de fumar, está escrito até na caixa do cigarro que ele vai fazer mal, e ele tenta, ele faz força, porque ele é digno, porque é uma pessoa honrada, é uma pessoa honesta em tudo na vida, menos consigo mesma, mas ela é uma pessoa forte. E ela aguenta, chega uma hora que ela aciona o gatilho e volta a fumar. E porque é honrado e honesto, ele tem uma ressaca moral de ter feito isso. Ele se sente culpado. E essa própria culpa pode causar em certas pessoas até uma ansiedade para que fume mais ainda. Então, se nós estamos falando do dano do cigarro para a vida das pessoas, a gente tem que falar do vício, dos gatilhos e do ato de por que esse indivíduo aciona os gatilhos no decorrer da sua vida. Um acompanhamento terapêutico aqui, nesse momento, é bem interessante, né, doutor Guilherme? Sim, e do ponto de vista amplo, Dalila, do ponto de vista bioquímico, de medicação, e do ponto de vista de um suporte comportamental e psicológico, que nós que trabalhamos com isso todos os dias somos capazes de fazer isso integralmente para o indivíduo. Quer dizer, a pessoa, eu estou totalmente à disposição dela para tratar a fissura bioquímica que qualquer viciado tem quando abandona o vício. Mas eu também estou ao lado dela para entender que ela pode voltar na consulta comigo e dizer, olha, eu falhei. E eu não vou ficar bravo com quem falhou, pelo amor de Deus, quem sou eu para ficar bravo e julgar uma fraqueza de alguém? Eu só estou à disposição para que a gente tente trabalhar a fraqueza e para fazer dessa fraqueza um ensinamento para que ela não se repita. E pode até acontecer da pessoa largar por muitos anos e acabar voltando, né, doutor? E sabe por que volta? Porque se largou por muitos anos, é evidente que dependência química ela não tem mais, porque ela não ficaria muitos anos sem fumar, ou muitos dias, ou muitos meses. Ela só volta porque ela acionou de novo um gatilho que é comum para ela. E todos nós, em diversas partes da nossa vida, em qualquer segmento, fazemos isso. A gente aciona gatilhos inadequados de um comportamento que a gente já teve no passado que nos fez mal, mas porque a vida muda, aquela circunstância vem de novo e a pessoa simplesmente vai e aciona o gatilho uma vez. Então, eu trato das pessoas que pararam de fumar, ficaram um tempo sem fumar e voltaram? Claro que sim, é evidente que sim, essa pessoa precisa de muita ajuda. Doutor Guilherme, e falando assim no corpo, quando a pessoa passa anos fumando, finalmente consegue parar, toma essa decisão de parar e consegue parar, o corpo, ele ainda fica, vamos dizer assim, com resquícios de todos esses anos que você fumou, ou se a partir daí você levar uma vida saudável, fazer atividade física, se alimentar bem, é possível reverter, vamos dizer assim, esses malefícios que passaram? Sim. Nada na vida é irremediável ou irreversível. Então, que os nossos espectadores entendam o que eu vou dizer. O passado é passado. O que aconteceu com o cigarro, na primeira consulta, nós vamos fazer exames para tentar identificar e tratar. O que for curável, cura, o que for amenizável, a gente ameniza e vida que segue. Mas, se o indivíduo conseguir parar hoje, independente do que ele tenha fumado, do quanto ele tenha fumado,
E independente das consequências que ele já tenha por conta do cigarro, a vida dele vai melhorar. E de que forma vai melhorar? Em primeiro momento, Dalila, se o nosso espectador parar de fumar hoje, em torno aí de uma semana, ele vai voltar a recuperar o sabor do alimento, o cheiro bom e ruim das coisas, e ele vai também perder aquele odor característico de um fumante. Esse indivíduo, depois de cerca de 15, 20 anos, ele vai ter o mesmo risco de ter uma doença relacionada ao cigarro que eu tenho de ter também essa mesma doença sem nunca ter fumado. Veja que honra que o destino oferece para esse indivíduo. Olha que oportunidade que quem está nos assistindo tem de repensar a própria vida e a própria postura diante do ato de fumar e evitar esse monte de doença que a gente já citou no início que o cigarro pode causar. É como que se a vida virasse para você e falasse assim, recomece. Porque se você recomeçar o caminho da virtude, você vai ter a possibilidade de, daqui a alguns anos, ser igualzinho a quem nunca fumou. Basicamente é isso. Em linhas gerais é isso. E é visível, inclusive, nas feições, no rosto da pessoa, quando ela para de fumar. Eu tenho uma familiar que ela fumou durante muitos anos, acho que uns 30 anos da vida dela ou mais, e passei muito tempo sem vê-la. Quando fui vê-la novamente, ela tinha parado de fumar há um ano, 2, 3. Parece que tinha feito limpeza de pele, as manchas saíram, parecia outra pessoa, o cabelo, a textura do cabelo, é visível esse momento aí, quando você tira o cigarro do seu corpo, né, doutor? Com certeza, Dalila. As pessoas acham, quando fumam, que o cigarro faz parte da vida delas, mas isso não é verdade. Por uma questão fácil de entender. Ninguém nasceu fumando. A pessoa, quando fumou o primeiro cigarro, na época em que ela fez isso, se ela se lembrar, não foi gostoso. Ela teve que fazer força para fumar o primeiro, o segundo, até ter o vício, ela teve que fazer força. Então, você imagina assim, a pessoa tinha um patamar de vida, até que entrou o cigarro, que ela fez força para entrar, o cigarro cavou um buraco dentro dela, que hoje ela pensa que ela é dependente do cigarro, que ela não consegue viver, mas a dependência quem criou foi o próprio cigarro dentro dela. Se ela acha que ela precisa do cigarro, é porque um dia o cigarro fez isso dentro dela, essa necessidade. Então, por esse argumento que eu repito que ninguém é dependente para sempre do cigarro, porque o ser humano não foi feito para ter um cigarro na sua própria vida. Ao tirar o cigarro, é como o seu familiar. A pessoa é como se fosse uma recuperação de si mesma. A pessoa simplesmente é aquilo que ela deveria ter sido e o cigarro tira. E sobre essa questão da mudança e tudo, como a nicotina afeta, eu tenho um dado aqui, uma informação, a nicotina se dá para todos os tecidos do corpo, como pulmão, cérebro e outros. E ela também é encontrada na saliva, no suco gástrico, músculo esquelético, no líquido amniótico e até no leite materno. Uma mãe fumante pode causar um grande problema para um bebê, não é, doutor? Exatamente. Para que você e quem nos assiste entenda a nicotina é uma substância química que termina com ina, assim como a cocaína, assim como a heroína e diversas outras substâncias que terminam com ina. Então, essas substâncias, a nicotina, como uma substância química, cai na circulação e circula todo o corpo, como você bem disse, músculo, líquido amniótico. O que é o líquido amniótico? É o líquidozinho ali em contato com o bebê, né? Leite materno. Então, essa nicotina passa para a mãe que fuma para o filho. De alguma forma, isso vai interferir com uma substância química terminada em ina, semelhantes às outras que terminam em ina, na vida até do seu próprio bebê e do corpo. Então, quer dizer, o cigarro é uma doença pulmonar? É evidente que não. Cigarro é uma doença de todo o corpo.
Isso eu posso relatar com a minha avó materna. Ela fumou a vida inteira e quando a gente pensa em cigarro, né, já pensa câncer de pulmão. E ela teve câncer de fígado e quando a gente pensa em câncer de fígado, pensa em álcool. Ela nunca colocou uma gota de álcool na boca, mas infelizmente, sei lá, 60 anos da vida com cigarro nos lábios, com certeza esse câncer de fígado foi aí influenciado por essa nicotina no corpo. E falando sobre essa questão da imunidade da pessoa, uma pessoa que fuma a nicotina direto ali no corpo, a imunidade dela também é menor e deixa ela mais suscetível para outras doenças, um resfriado, algum vírus, alguma coisa assim? Sim, o fumante, ele se torna vulnerável, porque o que é um resfriado para quem não fuma é um pouco pior para quem fuma. Então, o cigarro, ele pode deixar a pessoa vulnerável para qualquer condição. Se o indivíduo que fuma muito quebrar uma perna e ele precisar de uma cirurgia para consertar a fratura na perna, ele vai sofrer mais consequências pulmonares, respiratórias e cardiovasculares, ou seja, problemas de coração até na circulação da perna, isso pode influenciá-lo. E a gente falou sobre o fumante ativo, né, o passivo também, porque muitas pessoas pensam, só estou prejudicando a mim e tudo, mas além do passivo, a gente também é todo um sistema que é afetado por isso. No Brasil, 443 pessoas morrem a cada dia por causa do tabagismo, o que gera 125,148 bilhões de reais, que são os custos dos danos provocados pelo cigarro no sistema da saúde e na economia. Então, é uma cadeia muito grande aí que o tabagismo, o consumo da nicotina afeta. Sim, do ponto de vista econômico, é uma tragédia, né? Eu costumo fazer um cálculo, e cada um em casa também pode fazer esse cálculo para si, quantos maços de cigarro já foram fumados por si durante a vida. E é fácil de contar, tipo, se é um maço por dia, meio maço por dia, multiplica por um ano e durante os anos que fumou, e aí você vai ver quantos maços de cigarro você fumou durante toda a vida. É uma conta bem fácil de fazer. Aí multiplica essa conta pelo valor de um maço de cigarro, você vai ter um montante em que a pessoa gastou em relação ao cigarro. Normalmente, quem fumou 30 anos, um maço por dia, gastou aí em torno de 170 a 300 mil reais. Esse é um momento muito importante da vida da pessoa, de parar para pensar o que ela fez com esse dinheiro. É um valor extremamente elevado dali, né? Que a pessoa usou, fruto do esforço que ela teve na vida para ganhar dinheiro, fruto do seu trabalho honrado, para se destruir. Isso é muito forte. O que daria para comprar com 150, 300 mil reais na vida de cada pessoa que fumou? É muito dinheiro. Esse é o impacto econômico que o indivíduo tem que ter em mente. O impacto econômico para si, para a vida própria da pessoa e para a vida de quem essa pessoa ama, de quem essa pessoa é importante. O capítulo, o fumante passivo, aquele que não fuma, mas convive com quem fuma, ele é amplo, porque não é só o dano para a saúde, é o dano que o fumante passivo tem em si mesmo de olhar para aquela pessoa amada que fuma e entender que essa pessoa está se destruindo. Então, o fumante passivo também sofre, não só por si, mas porque está vendo quem é a pessoa amada se destruindo. Isso é muito forte, isso é muito importante. É muito impactante no dia, na vida da pessoa, de quem está em volta. Dr. Guilherme Barbosa, pneumologista e cirurgião torácico. A gente falou sobre a psicologia do vício, sobre o que afeta no corpo, tratamento. Não parece, mas a gente já falou bastante aqui, já deu quase 30 minutos nosso bate-papo. Você quer acrescentar mais alguma coisa sobre o assunto que seria interessante falar aqui para o nosso público? Lila, eu queria muito agradecer essa oportunidade, porque é um assunto que faz parte da minha vida desde quando eu nasci.
A pessoa que eu mais amei durante a minha infância era fumante, e eu entendo um pouco o fumante, apesar de nunca ter fumado. E eu falar disso, eu estou falando um pouco de mim, desde que eu nasci e toda a minha formação e da minha carreira como médico dedicado a essa doença. O que eu queria reforçar aqui com os nossos espectadores são pontos muito importantes de que a gente falou de todos eles. Primeiro, é que dá para parar de fumar porque o cigarro não faz parte da vida de ninguém. Segundo, que dá para parar de fumar porque com o auxílio profissional, ele vai ser com esforço, mas vai ser sem sofrimento. Ou com pouco sofrimento, um sofrimento tranquilo de se passar. E o terceiro e o mais importante é que quem está nos assistindo tem que lembrar que ele sempre quer e não quer a mesma coisa. Ele entende que ele quer fumar e ele entende que é importante não fumar. E aí? Aí deixa com a gente. A gente faz isso todo dia, o tempo todo, e é relativamente tranquilo. Eu tenho no consultório, eu brinco com os meus pacientes que tem, sempre quando eu tenho uma consulta de alguém que precisa ou que quer parar de fumar, e eu ajudo, que antes de tudo eu faço dentro de mim uma aposta, esse vai e esse não vai. E eu sempre perco essa aposta, porque tem uns que eu falo assim, não, esse não vai parar de jeito nenhum, e para. Os outros que eu falo assim, não, esse aqui tem toda a chance de parar e não para. Então, o que é de cada um, nós vamos ver com cada um. O que é bom para você não é necessariamente bom para sua irmã gêmea, evidentemente, a pessoa precisa entender que ela quer e não quer e que a gente consegue trabalhar o desejo de querer e de não querer de uma forma razoável para ajudar. É possível, dá para fazer. Doutor Guilherme deu o recado, é possível largar sim esse vício. Muito obrigada pelo tempo e por dividir aqui conhecimento com a gente. As portas ficam abertas para você voltar um outro momento, doutor Guilherme. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Obrigada. O Saúde é Vida de hoje encerra por aqui. Eu espero que tenha levado bastante conhecimento para quem está do outro lado também. Quem está aí lutando contra esse vício tenha sido tocado pela essa mensagem bem forte do Dr. Guilherme, que é possível conseguir largar o vício do cigarro. E eu convido vocês a visitarem o YouTube da TV Câmara Campinas, assistir os outros programas da nossa grade, as outras edições do Saúde é Vida, e eu espero vocês na próxima. Até mais!